Olha outra coisa importante de ser olhada no concreto. Quando a gente analisa estruturalmente um pavimento asfáltico, eu tenho a base cimentada, daí eu vejo que a tensão está alta, não passou, o que eu faço? Eu aumento 1 centímetro, a base cimentada, rodo de novo o programa, vejo se está tudo. Pavimento de concreto é outra teoria, ele é outra estrutura. E o que vale nele não é tanto o módulo de elasticidade, mas a rigidez que a placa oferece, e a rigidez é dependente não só do módulo, como da espessura dela também. Tudo que é mais rígido tenta absorver naturalmente mais tensão na natureza. Na medida que eu aumento a rigidez de uma base em pavimento de concreto, por exemplo, aumentando a espessura dela, eu estou piorando as coisas. Eu acabei de quebrar um paradigma aqui, né? Para muita gente. Quanto maior a base cimentada, melhor. Esse curso a gente vai ver que não é bem assim. Tá? A gente vai usar a teoria correta, entender o conceito da teoria e verificar, né, usando modelos, programas, etc., que as coisas não funcionam desse jeito. Porque a natureza é muito mais esperta e inteligente do que muita gente acha. Tá? E que pavimento de concreto e asfáltico são entes muito diferentes. Esse daqui é muito mais difícil de entender que o outro. Mas fiquem tranquilos que o professor é bom, né, Mauro? Se ele falar que não... Bom, pelo menos o professor entende um pouco, tá? Essa pergunta é muito importante. Eu coloquei como item final. Vocês estão vendo? Vocês concordam que é uma pergunta bastante importante? Existe um artigo do Ronald Rawlings, é um engenheiro muito bem graduado do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Ele se aposentou. E um dos últimos artigos dele na aposentadoria foi em 2005, e era mais ou menos essa pergunta, o nome do artigo técnico que ele publicou, e ele contava a experiência recente dele nos Estados Unidos, dos anos 90, por que as coisas davam errado. Tem uma grande diferença na nossa cultura e da cultura anglo-saxã em tratar esse tipo de problema. A nossa cultura, a gente levanta o tapete e empurra para baixo. A americana não faz assim, não. Se ele erra, eles vão até o osso para tentar nunca mais errar. Por isso que existe uma diferença, né? Pequena. A tecnologia evolui, né? Esse capítulo, em geral, ninguém gosta. Esses temas que serão abordados aqui, as pessoas não gostam. Mas eu prometo para vocês que vocês vão gostar de ouvir. Sabe por quê? Eu não vou ficar fazendo deduções difíceis. Isso eu deixo para quem quiser estudar mais do que eu. Eu vou mostrar as coisas simples. E vou mostrar de uma forma que eu demorei 20 anos para entender. Como é simples entender o efeito da temperatura, o efeito da carga, o efeito combinado de temperatura e carga, o efeito da rigidez da placa de cima, da placa de baixo, o módulo de reação do subleito, que é a coisa mais mal entendida que existe em pavimento de concreto. Aliás, na revista Pavimentação, que vai sair agora em setembro, tem um artigo meu só sobre isso. Mas quem tiver o livro tem a coisa muito mais profunda. Tá ok? Então nós vamos avaliar tudo isso. Vamos avaliar também o concreto armado, relembrar, recordar o problema das solicitações normais. Vamos falar um pouco de teoria de charneiras plásticas, porque a gente pega projeto, às vezes, ou artigos práticos, e o cara fala que usa a teoria de Lossberg, e no fundo ele está usando um modelo elástico. E a teoria de charneiras plásticas ficou para trás. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. Às vezes o discurso é muito romântico. Então vamos entender o que é o regime elástico, o plástico. Vamos voltar para a escola, né? Para a cadeira da universidade, sentar, entender isso e ver qual modelo é o mais adequado para qual situação. Vocês vão ver que o modelo elástico é fantástico. Né? E os modelos plásticos são extremamente complexos. Né? Bom, no capítulo 4... foi um capítulo que a editora pediu para eu mudar completamente. O meu capítulo 4 tinha 80 páginas e eu começava explicando
toda a dedução de energia potencial de deformação com um monte de integrais de elementos finitos. A Shoshana Signer, ela foi durante 30 anos engenheira geotécnica de barragens da TEMAG. Ela se aposentou e foi fazer o que ela queria fazer, que era montar a editora, né? E ela olha para um livro e ela fala, isso daqui não vende, tira essa porcaria daqui. Então a gente está vendo, como o capítulo está pronto, se a gente pendura ou não no site dela, para quem quiser, ou se eu faço um artigo, o que a gente vai fazer para baixar aquilo de alguma forma, ter um PDF e ler, quem se interessar. Então o que a gente fez? Eu tive que reescrever no mês de maio e junho, o capítulo 4, e eu peguei e fiz uma coisa prática. Eu mostrei como usar os programas para algumas situações, né? Eu mostrei o que são os modelos analíticos, qual a diferença com os programas, se os programas falam na mesma língua, se eles fazem a mesma coisa, né? E daí a gente passa por uma série de teorias, tinha que ter essa questão final. Né? Então a gente acaba com a teoria e volta para a questão final. Que não adianta nada do que a gente viu atrás sem romper esse vazio que existe entre as duas coisas. Né? E por fim, o capítulo 5 trata dos problemas de avaliação funcional e estrutural, processos de manutenção, de caracterização, de diagnóstico dos pavimentos de concreto, de análise de tensões, né, em armaduras, de análise de juntas, transferência de carga em junta, enfim, tudo que está mais relacionado à degradação dos pavimentos e aos métodos de manutenção, e, por fim, chegando a um assunto que, por exemplo, para a Europa não tem mais retorno, né? Certo? E para os americanos também está entrando e não vai ter mais retorno, isso daí. Certo? Se antes dos anos 60 alguém chegasse e falasse o que fazer com um pavimento de concreto quando ele deteriorou, e falasse, remove tudo, custa caríssimo remover, etc. e tal, seria justificável. A partir dos anos 80 não é mais justificável. É que a gente está um pouco atrasado nessa matéria. Tá? Então existem técnicas incríveis de reciclagem do pavimento de concreto de forma integral. É muito legal isso. Então, o conteúdo do curso, na primeira aula, dia 18 de setembro, as aplicações, os tipos, a história das aplicações rodoviárias, industriais, portuárias e aeroportuárias, os tipos de cimento, a gente vai passar por isso, embora o livro não ofereça isso, porque, por experiência, a gente sabe que muita gente não lembra ou falta algum conceitinho a mais, então a gente passa pelos tipos de cimento, porque é importante ligar o tipo de cimento a outras conclusões relacionadas ao concreto endurecido, que as propriedades mudam bastante, então a gente passa por aqui obrigatoriamente. Né? Só para vocês terem ideia, o curso como está montado, ele está a um nível praticamente de pós-graduação, embora ele seja prático. Ele tem aulas práticas, etc. Né? As propriedades dos concretos frescos no sábado de manhã, sexta de noite, sábado de manhã. A dosagem dos concretos fluidos e a dosagem dos concretos secos. É lógico que eu vou ter que ter um poder de síntese enorme para dar o curso em 48 horas de aula, se eu não me engano, que nós estamos. Né? Na semana seguinte, propriedades dos concretos endurecidos, passando por várias muito importantes. E no sábado seguinte, uma primeira turma, uma turma será dividida em 3 turmas, e essa turma vai até o laboratório para fazer prática. O que nós vamos ver em laboratório eu já vou mostrar. Não vai ser uma forma convencional. Vai ser a interpretação de como medir de forma sofisticada uma série de parâmetros importantes para o pavimento de concreto, embora as normas não falem que eles são importantes. É porque nossas normas são muito atrasadas também. Tá ok? Então, na sexta-feira seguinte, nós temos um especialista falando de aditivos, fluidificação e cura, e no sábado seguinte, outra turma de laboratório. Na outra sexta-feira, um especialista em aços, e no sábado seguinte, a terceira turma de laboratório.
Tá claro? No dia 23 a gente entra na parte mais divertida do curso, né? As teorias de tensões, os modelos analíticos de tensões devidas à carga, devidas a variações térmicas. Na sexta e no sábado nós vamos tratar do empenamento e também no sábado vamos tratar de solicitações normais em pavimentos de concreto armado. Vocês notem que nós temos um vazio aqui no meio. Desculpem, eu fiz uma confusãozinha aqui. Essa semana, vocês notem que daqui para cá, nós pulamos uma semana, porque da semana do dia 6 ao dia 9, ao dia 10, é o Ibracon em Curitiba, tá ok? No dia 6 de novembro, nós teremos o LEVE. Eu vou ficar do lado ajudando na tradução. O inglês do LEVE, o Mauro conheceu, é absolutamente tranquilo, a não ser quando ele começa a gaguejar. Mas é muito tranquilo, porque ele é russo, então ele fala um inglês bem tranquilinho, bem calminho. Tá? Então, eu vou estar do lado mais pelo gaguejo dele. Nós vamos falar um pouquinho de alguns programas de computador, mas muito focados no iSlab e no Everfi. Aqui nós só vamos mostrar uma pequena comparação na minha introdução. Tá ok? No sábado, nós teremos prática de projeto. Nós vamos usar o programa iSlab, o programa Everfi, e vamos fazer exercícios e vamos propor exercícios de avaliação. Os cursos do PS têm um processo, todo processo pedagógico. Eles passam por parte prática, parte conceitual, teórica, exercícios, avaliação, prova, né, trabalhos programados. Isso é normal. Não são aqueles cursos de pavimentação que você vai aí, paga e o professor sai correndo no fim da aula, né? Você nunca mais vê o cara. Aqui não. Aqui a gente fica em cima, nós temos um diálogo, uma comunicação via internet com vocês. Né? Nós temos um Moodle, a gente trabalha na web, então eu recebo questões, eu coloco os exercícios, vocês baixam programas, todas as atividades são colocadas na web. Então, funciona relativamente bem. Nós temos um bom canal de comunicação. Na semana seguinte, no dia 13 e 14, nós vamos ter uma série de palestras relacionadas a esses temas, tá? Com o professor Jeff Rosler. Ok? Depois, no final do curso, na última semana, dia 26 e 21, nós teremos práticas de projeto, mesmo usando elementos finitos, utilizando os métodos de projeto. Tá ok? Nós vamos dirimir dúvidas sobre esses métodos, fazer exemplos, e nós vamos fazer uma avaliação final. Tá? Que eu vou preparar vocês para a avaliação final, discriminando o que é importante como conceito, como prática, e o que não é. Daí quando eu falar, como eu falo para os meus alunos, isso aqui é um assunto, não tem, restaurante tem, como que é restaurante? Uma tacinha, 5 tacinhas, hotel, 1 estrelinha até 5 estrelinhas. Motel, 1 coelhinha até 5 coelhinhas, coisa do gênero. E o meu curso tem 1 caveirinha, 5 caveirinhas. Certo? Então a gente vai avisando ao longo do curso, estudem mais isso, estudem mais aquilo, porque daí é tranquilo. Tá? Eu, como profissional, como consultor, como pesquisador, professor, eu sei o que o pessoal precisa e como avaliar vocês. Né? A avaliação não é só uma prova, ela tem exercícios avaliativos e trabalhos programados ao longo do curso. Tá ok? No primeiro dia de aula a gente discute isso. Em termos de laboratório, o que vocês estão vendo aqui, nas 2 fotografias, é uma prensa comum, é uma prensa de obra. Né? É uma prensa de obra que custa R$20 mil no máximo, e que ninguém dá valor para uma prensa de obra. Né? Ela serve para quê? Medir resistência à compressão, medir resistência à tração na flexão. Né? Uma prensa de pesquisa, ela custa $150 mil. Mas, se você estudar um pouco na vida, você pode dar nó em gota d'água. Até gente que não estuda, né, faz isso, né? E faz com uma destreza incrível, né? Então, se você estudar para essas coisas, evidentemente, você consegue mexer nessa prensa de modo que você instrumente o corpo de prova
instrumente a própria prensa e você tenha a carga medida eletronicamente, você tenha o corpo de prova, onde você mede deslocamento, deformações, e tendo esses valores, você consegue determinar relações tensão-deformação, e, portanto, módulo de elasticidade, você consegue determinar a tenacidade, a fragilidade dos materiais, e uma série de parâmetros, como resistência, a flexão, tração indireta, que são os mais simples. Tá? Existe também um ensaio que pouco tem se utilizado em obras no Brasil, que a gente precisa evoluir um pouco e nós vamos trabalhar com isso em laboratório, que é a medida do módulo de elasticidade ultrassônico, por pulso ultrassônico. Então, nós vamos trabalhar com esse tipo de medida em laboratório, nós vamos comparar com as medidas convencionais e nós vamos especificar para que serve esse tipo de medida. Que muitas vezes a gente fala, vou medir o módulo de elasticidade dinâmico. Existem muitas formas de medir módulo de elasticidade. Embora todas elas indiquem uma grandeza que pareça ser o módulo de elasticidade, muitas vezes o que você está medindo não é um módulo de elasticidade. Então nós temos que passar por isso também, entender o conceito por trás. No ensaio instrumentado, nós temos a prensa normal, e o que nós temos aqui? Nós temos um medidor de deformação, um strain gauge, e nós temos uma célula de carga acoplada. Então, um ensaio que tem sido muito pouco utilizado no Brasil é um ensaio brasileiro. Ele é conhecido no mundo inteiro, ele é utilizado, por exemplo, na Suíça, na Áustria, como padrão de controle para resistência de concretos. A teoria dele não foi um brasileiro que montou, foi um europeu, mas o primeiro uso dele foi um brasileiro, no Rio de Janeiro, e ele publicou os resultados usando aquela teoria do europeu, e esse ensaio ficou conhecido como Brazilian Test, ou Split Test. Então, com a simples instrumentação, que vocês vão ver que é muito simples de fazer, em laboratório, de um corpo de prova, nós conseguimos determinar a relação tensão-deformação. É lógico, tem que entender como se formam as distribuições de tensão no corpo de prova. Com base nisso, nós conseguimos medir um módulo de elasticidade. Isso aqui que vocês estão vendo é um CCR convencional, com aproximadamente 110 kg de cimento. E nós estamos pegando até 70% da tensão de ruptura, aproximadamente, para medir esse módulo de elasticidade. Então nós faremos ensaios como esse em laboratório, Então nós vamos captar os valores no tempo, o registro no tempo, das cargas, das deformações, e determinar esses valores. Nós vamos olhar um pouco o ensaio de tração na flexão com cuidado e comparar esse ensaio com o ensaio de compressão diametral ou Brazilian Test, porque eles são diferentes e eles dão resultados muito diferentes, e é preciso entender o porquê esses resultados são diferentes, e também para isso o Jeff vai falar sobre o que é resultado de resistência de concreto. Vocês vão ficar um pouco chateados de estarem utilizando o ensaio de tração na flexão como medida de resistência. Porque existem novas formas de encarar o problema de resistência das placas de concreto. E a gente precisa avançar nisso. Mas a instrumentação, ela nos permite coisas interessantes. Por exemplo, esse medidor de deslocamento, ele está colocado bem aqui no meio, e medindo o deslocamento durante o ensaio, nós conseguimos medir a flecha que essa viga está sofrendo. Se for medida a flecha, eu vou deduzir com vocês, por analogia de Mohr, nós determinamos o módulo de elasticidade do material. E nós vamos comparar esse módulo de elasticidade com o módulo de elasticidade medido com a relação tensão-deformação, quando nós colocamos o strain gauge na fibra inferior ou superior do corpo de prova, depende da prensa que eu uso, para medir a deformação que está ocorrendo em função da carga. Então nós precisamos diferenciar todas essas resistências e esses módulos e entender quando é válido e até que ponto é válido utilizar relações, correlações e o próprio valor em si dessas medidas. Então nós vamos discutir. Por isso que a teoria ela é importante. Se não tiver o conceito, na hora de fazer um ensaio, que é uma questão
puramente de habilidade e de interpretação, a gente vai olhar duas coisas para o mesmo material que são completamente distintas. A gente precisa entender o significado de cada uma delas, né? Aqui, então, nós temos a medida de deslocamento contra a carga, no gráfico anterior. Perdoe-me. Uau! De deslocamento contra a carga, não está dando para ver a carga aqui, mas enfim, tendo a medida da flecha do deslocamento, nós conseguimos medir o módulo de elasticidade do material. E também, a cerca de 70% da tensão de ruptura, nós determinamos o módulo de elasticidade do concreto. E daí nós podemos comparar com as outras medidas, a tração na flexão e a tração indireta. Então tudo isso a gente vai passar uma manhã no laboratório, das 9 ao meio-dia. Ok? Tem lanchinho. Sempre. Todas as aulas têm lanchinho. Tá? Bom, eu adoro essa curva. Eu adoro por esse gráfico aqui. Esse gráfico representa modelos de fadiga determinados por autores diferentes. Naturalmente, muitos de vocês conhecem esse modelo de fadiga aqui, que está escrito PCA 1966, que é esse cor magenta aqui, que eu estou passando o mouse. Vocês veem que ele é um dos modelos de fadiga mais rigorosos que existem. Ou seja, é um modelo de fadiga que diz que, por uma relação, por exemplo, de 0,7 da tensão que é aplicada no concreto sobre a tensão de ruptura dele, eu suporto 2.000 repetições de carga. Enquanto, para esse modelo de fadiga, por exemplo, eu não vou citar o nome, diz que suporta 1 milhão de repetições de carga. Vocês, alguns de vocês, né, foram levados a acreditar que o modelo de fadiga é o da PCA. Quem já foi e voltou para o céu ou para o inferno e contou como que as coisas são lá e quais as condições específicas? Né? Então eu pergunto para vocês, Mauro, qual deles você usa? Depende do cliente. Depende do cliente, evidente. Se for cimenteiro, usa da PCA. Se for um outro tipo de cliente, né, vai fazer alguma coisa dentro da USP, por exemplo, um projeto, vai ter que segurar lá o profile, vai ter que abaixar a temperatura. Né? Então o que acontece? Acontece o seguinte, o modelo da PCA, isso daqui, são alguns dos 58 modelos práticos de fadiga catalogados na literatura universal desde 1934. Esses modelos só mostram o seguinte, que cada país, em países diferentes, pesquisadores procuraram correr atrás do prejuízo, entender o comportamento da fadiga dos seus concretos. Vocês vão de convir comigo que acreditar que o modelo da PCA de 1963, 64, usando cimento tipo 1 da STM, que é clinker puro, areia arredondada do rio Illinois, agregado calcário, ele não deve ser a mesma coisa do que usar granito, areia do Tietê e CP3, produzido aqui no estado, ou em Minas Gerais, ou no Rio. Vocês concordam? Deve ter alguma diferença. Consumo de cimento afeta? Afeta muito o comportamento da fadiga. A gente vai mostrar, a gente vai perder um tempo mostrando o que é comportamento da fadiga com muita calma, mostrando modelos, mostrando como a frequência do teste afeta, como o consumo de cimento afeta, como o tipo de cimento afeta, como o agregado afeta. E daí, o que a gente vai fazer? Ter o trabalho imenso aqui de desconstruir um monte de bobagens que vocês possam ter lido ou ouvido, para vocês começarem a construir uma nova realidade, que é muito mais complexa do que uma equação log de A mais B, N, relação de tensões. Os programas de análise estrutural que nós usaremos no curso são o Everfy. Tem gente que tem alguma dificuldade para usar o Everfy. É muito fácil usar o Everfy se você tiver um computador de 2, 3, 4 gigabytes de memória RAM.
para ele rodar, porque ele é um programa em 3 dimensões. Eu rodo o Everfee desde que o David e o Mahoney, em 1997, colocaram eles em teste. Quando você coloca um programa em teste, você distribui ele em versão beta, como eu faço com os colegas que vêm fazer curso comigo, outros colegas que trabalham comigo, e o programa fica anos rodando, as pessoas vão criticando, mandando e-mail, melhora aqui, melhora isso, melhora aquilo, blá, blá, e daí uma hora você libera, né? E naquela época, o computador tinha 256K, 512, né? E era dureza rodar o programa, né? Você coloca 9 placas, não dava muito certo, não conseguia rodar, mas com paciência dá para rodar esse programa, tá? Muito bem. Vocês têm uma saída muito legal no Everfee, né? Ele tem uma saída tridimensional deformada que o iSlab não tem. Então, para representar, para você ver o que está ocorrendo, tentar entender o efeito da carga ou do empenamento térmico, é bem bacana esse programa. Essa é a versão 2005, que é uma versão beta que eu tenho, certo? Mas não é a que vocês terão. A que vocês terão é uma versão de uso normal 2000. A versão beta ela tem outras coisas que estão sendo elaboradas e ainda precisam ser melhor elaboradas. Tá? Não sei até que ponto está. Talvez instale até essa, mas vamos ver. Eu acho que é a 2000. Então está aqui. Eu estou colocando 4 rodas de um Boeing 737-800. Desculpa, não, eu estou colocando de um... Não, é de um 747. Só estou colocando 4 rodas aqui, 747-400. Então 9 placas. Então a gente, no programa, a gente determina tudo. Temperatura, análise de temperatura, geometria das placas, camadas, subleito, juntas, temperatura, carga, restrições horizontais, vazios. E o programa nos dá, ou numericamente, tabelado, né, na forma de arquivo, ou graficamente, como a gente está vendo aqui. Aqui estão em unidades costumárias americanas, que eu me viciei nessa porcaria, mas eu prometo que quando a gente rodar, a gente roda em sistema internacional. Tá? Então aqui a gente tem o resultado, as saídas das curvas de isotensão. Você tem no topo, no fundo, no topo da base, no fundo da base cimentada, tá ok? Então nós vamos trabalhar bastante aqui dentro do possível com esses programas e tentar dar um arcabouço conceitual bem bacana para vocês poderem projetar e quem sabe alguns se interessarem e estudarem mais profundamente o assunto, tá ok? Então o objetivo do curso é esse. Eu posso garantir que esse é o curso. Eu posso garantir porque os outros bons cursos que foram dados por nós aqui, etc. Mas esse foi muito bem preparado. Tá ok? A gente deu em associação com outras indústrias, etc. Mas esse é um curso nosso, da Politécnica. É uma iniciativa nossa, né? Porque quando a gente dá curso com outros parceiros, né, que mexem no processo de curso, então é muito complexo porque nós temos uma formação de educadores aqui dentro. Né? Eu, para ser professor, eu fiz 3 cursos na Faculdade de Educação. Né? Então, eu aprendi planejar, eu aprendi programar, eu aprendi avaliar, organizar. Né? Eu aprendi técnicas de ensino que você usa em sala de aula. Então, a gente aprende um monte de coisa com gente que não é engenheiro. Né? Então, tudo isso faz parte de um projeto político-pedagógico de um curso. Quando a gente faz um curso meio a meio, a gente tem que se adequar ao modelo dos outros. Né? E o nosso modelo não é o modelo dos outros. Os nossos parceiros que estão junto nesse curso dessa vez, eles acreditam no nosso modelo, acreditam na nossa proposta e eles não interferem em nenhum momento no nosso projeto pedagógico desse curso. O projeto pedagógico foram aqueles 3 professores apresentados que conversaram, discutiram e fixaram como seria o curso. Tá? Então, maiores detalhes quem se matricular. Se não for possível pelo número de matrículas, assim espero, né, que tenha uma turma só, eu avisei ao PS que eu darei aula para 2 turmas e os professores estrangeiros também. Tá certo? A gente ajusta os horários. Tudo bem? Se alguém tiver alguma dúvida...
Se alguém tiver alguma dúvida, eu estou aqui mais uns 5, 10 minutos à disposição. Tá? Não tenho... Se matriculou pela... Se inscreveu. Mas não houve retorno se... Isso está na época de chegar agora. Eles vão começar a avisar. Oi? Esse curso? Eu até liguei hoje. A palestra também do bairro. Tem 20 inscritos. Tem 20 inscritos. Ah, então, eu acho que mais gente vai se inscrever. Pelo menos uma turma sai. Para sair uma turma, a gente teria 15 matrículas. Né? No máximo 25 para uma turma. Né? Senão atrapalha. Começa a ficar grande demais. Tudo bem? Não, o curso, teremos o curso, se Deus quiser. Se não tiver, pode ocorrer de não ter. Agora, enfim, pode todo mundo desistir. Ninguém vai, com uma metralhadora, obrigar a fazer o curso, certo? Mas o curso está tudo em andamento. Está tudo em programação, eu tenho conversado. A ideia hoje era... Eu ia ligar o Skype para o Leve falar com vocês, né? Mas a gente faz um primeiro dia de aula com o Jeff, a gente começa o curso, todo mundo no Skype, né? Conversa um pouco com vocês, uns 5, 10 minutos. Mas acontece que a rede aqui, a gente não tinha a senha da mecânica. E eu fui pedir isso 6 horas da tarde, 6 horas da tarde. Aqui o serviço é público, né? Certo? Tá bom, gente? Obrigado. Espero ter esclarecido aí. E convencido, né? Bom, lá o peixe está aberto agora, tá? Dá para dar uma passadinha, né? Passa para matar dúvida, mas para fazer inscrição não tem problema nenhum. Pode fazer inscrição, sim. Ó, isso daí que não vai ter o curso é intriga da oposição, hein, gente? Tem gente que não está gostando do curso e está espalhando boateira por aí. Né? E ó, quem não tiver condições de fazer o curso no momento, o curso terá o ano que vem e fica em sequência todos os anos. A ideia nossa tem 2 cursos de pavimentação. É tornar isso o MBA de pavimentação. Então quem fez os cursos já aproveita esses 2. Teriam 6 cursos, eu não sei quantas horas são necessárias, né? Então a ideia é fazer isso, né? Com outros cursos que daí não era só de pavimentação, tem que trazer outros especialistas para outros assuntos, né? Mas enfim, não é impossível. Mas quem não puder no momento, no dia 8 de outubro, também em Curitiba, eu vou dar um mini curso de 8 horas de pavimento de concreto. Quem estiver lá, quiser assistir, tá ok? É só falar com o Ibracom. Tudo bem, gente?